Rodrigo Silva fez um texto-resposta, ou um texto de defesa aos pensamentos adventistas. Ok. Ponto 3. Eu comentei, mas é seita. E aí a minha equipe que cuida do meu curso apagou o meu comentário porque nós estamos numa semana de lançamento. Aí, segundo eles, é bom evitar essas discordâncias porque eu perco seguidores logo na semana de lançamento. Falei, então tá bom. Só que eu tava na BR com a minha esposa. Quando eu entrei no Instagram e já tava com 3.000 e mais de 3.000 curtidas. Aí eles disseram que iriam apagar, eu concordei. Tá bom, pode apagar. Só que depois dessas curtidas, os militantes do adventismo vieram me perturbar. Pastor Gaio, permanece aí com a gente. Vieram me perturbar. O pessoal do meu curso arquivou o vídeo que eu tinha colocado, um vídeo que eu tinha colocado, de tantas ofensas que eles haviam colocado ali nas minhas redes sociais. É sério. Pastorzinho auxiliar. Vendedor de curso. Eu não fico memorizando coisas ruins. Muitas ofensas. Aí arquivaram esse vídeo para evitar polêmica, porque sabe que eu respondo. E o Instagram tá mudando a minha voz. Fica tranquilo, gente, mas permanece aí. Jovens cristãos, permanece aí. Arquivaram, porque sabe que eu sempre vou ali responder e tal. E postaram novamente. Eu cheguei e fiz uma story. Falei, alguns militantes adventistas estão demonstrando muito amor pelo meu ministério, tal. Pastor, por favor, evita essas coisas. Foram lá e apagaram. Falei, tá bom, desculpa, vou ficar na minha. Mas os militantes adventistas não estão me deixando em paz. E uma vez, eu vi uma doutora falar, câncer são bolinhas de emoções engolidas. Então existem coisas que dá para eu engolir. Quando a minha esposa está perto de mim, quando a equipe fica no meu pé. Mas hoje, a equipe está descansando, porque hoje é sábado. E eles não vão derrubar minha live, senão eu demito eles e quebro o contrato, eu pago a multa, mas eu tenho que falar o que eu venho aqui para falar. E eu fiz as anotações, eu vou responder o Dr. Rodrigo Silva. Por que eu vou responder o Dr. Rodrigo Silva? Ele fez um vídeo no seu canal. Eu vou pontuar 6 coisas aqui, à luz da Bíblia. Não tem nada de livro aqui, de Daniel Berg e Gunnar Vingre, porque Daniel Berg e Gunnar Vingre foram para nós missionários. Mas desde os primórdios da igreja, já haviam manifestações de pentecostalidade. E o pentecostalismo é um retorno aos princípios bíblicos de autoridade e capacitação divina missional. Tudo bem? Tudo bem. Tomara que eu seja entendido até aqui. Essa live não é diretamente para a pessoa do Dr. Rodrigo Silva, mas eu acho isso meio complexo falar isso. Porque foi ele que falou. E eu quero aqui analisar a fala dele. Então, se veio dele, reflete sua personalidade, sua pessoa e seu conhecimento. Então, é para ele mesmo, é sobre ele. Mas é o seguinte, gente, ele tem muito respeito da nossa igreja, Assembleia de Deus. Ele tem o meu respeito. Não, meus irmãos, eu não estou brincando. Se vocês quiserem brincar, eu vou brincar. Então, bora brincar. Eu não quero brincar, gente, é sério. Eu estou com 6 apontamentos. Mas se vocês quiserem uma live de brincadeira, a gente brinca, eu sou feliz, então bora brincar. Não, bora brincar. Vocês querem brincar de quê? Porque o assunto é sério. O assunto é sério.
Tá bom. O Dr. Rodrigo Silva fez um vídeo no seu canal. E começaram a pegar partes deste canal e ficar me marcando no Instagram. Rodrigo Silva responde Eliseu Rodrigues e André Valadão. Gente, eu não quero pegar carona. Só que eu fui citado. A minha equipe fez o quê? Apagou o comentário para evitar. Ok. Eu indo para a cidade de Gurupi de carro com o irmão Israel, fiz uma live de perguntas e respostas. Vou pegar água aqui para mim, tá, gente? Oxe, não tem água. Meu Deus do céu, tem água. Não, eu tomei um susto com essa água, eu pensei que era cachaça. Olha essa água, pessoal. Eu indo pregar em Israel. Não começa a chamar a Luana não, gente. Aí, as medrosas já estão marcando a Luana. É água, gente, ó. Água, água. Quando falar, pastor Eliseu bebe cachaça ao vivo, os filhos do Satanás. É água, ó. Água mineral natural. Água mineral natural. Recapitulando. Os militantes adventistas ficaram fazendo cortes da live do Dr. Rodrigo Silva e dizendo, responde Eliseu Rodrigues. Pleno gospel, fica aí. Rodrigo Silva responde pastor Eliseu Rodrigues. E eu ainda coloquei aqui, Esdras. Esdras nunca fica até o fim. Eu ainda coloquei aqui no Instagram, Esdras. Mentira, ele não está me respondendo. Só que eu fui ali fazer esteira aqui no hotel onde eu estou e eu vi o vídeo do Dr. Rodrigo Silva. Gente, eu o respeito demais, é um cara hiper educado, hiper inteligente. Mas eu tenho que fazer algumas pontuações. Porque os pensamentos adventistas estão invadindo lares. Tem um adventista aí me perturbando. Se você olhar no último vídeo que eu postei, ele fica fazendo comentários aí. Ao invés de ficar ali respondendo, eu chamei ele no direct. Chamada de vídeo. Aí rejeitou. E comentou assim para mim, estou fazendo evangelismo. Eu já fiquei preocupado com esse evangelismo adventista. Por quê? Porque segundo os ensinamentos deles, a gente é tudo ímpio. Ok? Bora lá. Para quem tá falando aí, treta, não sei o que, briga. Meus irmãos, eu preciso que vocês entendam que isso aqui precisa ficar no campo das ideias. Eu queria ter a voz do Dr. Rodrigo Silva. Eu queria ter o tamanho do Dr. Rodrigo Silva. Esses dias o Instagram tá me ajudando aí abafou o áudio. Tá vendo? Acabei de falar que o Instagram tá me ajudando e parece que tá me atrapalhando. Abafou o áudio? Faz comigo não. Tampou. Como assim tampou o celular? Não tampei nada não, ai. A Luana sempre coloca meu microfone. Deixa eu ver se ela colocou dessa vez. Colocou não. Voltou? Eu tô com o fone aqui, mas eu tô sem pedestal. Eu tô com frio, deixa eu desligar esse ar-condicionado. Meu Deus do céu. Para vocês que ficam falando, vai falar de outra coisa. Meu Deus, eu tô igual os irmãos aí, ruim de Bíblia. Porque molhou aqui, gente, eu não quero molhar minha Bíblia. Judas, capítulo 1. Judas, ele começou a live dele com um texto bíblico, né? Judas, capítulo único.
Áudio abafado de novo. Ah, não, gente, aí não, é culpa minha. Levanta o celular. Tá, vou levantar o celular e agora? E eu não vou manusear a Bíblia, não. Não. Tava normal quando eu comecei a live, pessoal. Vocês que estão inventando coisa aí pra me estressar. É, o Instagram tá engrossando a minha voz. Não sei porquê. Eu não tô pedindo pra engrossar a minha voz. Já tem o Júnior Trovão. Deixa eu ser o Eliseu Faísca. O Júnior Faísca. Oxe, mas rapaz. Brincadeira. Pessoal. Judas diz assim, capítulo único, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, a salvação do povo de Deus, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos acerca da batalha pela fé que foi dada uma vez aos santos. Ok? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Há profecias do Antigo Testamento sobre falsos profetas, sobre hereges, falsos mestres. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O pessoal aí da hipergraça. E negam a Deus, único dominador, e Senhor nosso, Jesus Cristo. Negam a divindade e o senhorio do nosso Deus. Então entenda, ó. Procurando eu escrever acerca da salvação, eu tive que exortar vocês a batalhar pela fé. Eu queria falar sobre tal assunto, mas eu vejo uma necessidade urgente de falar sobre outro assunto. Tá dando para entender? Judas, capítulo único. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Judas, capítulo único, versículo 3. Eu queria escrever sobre soteriologia, mas terei que escrever sobre apologética. Pessoal, é urgente que eu escreva a vocês sobre a batalha da fé. A batalhar em defesa da fé. Eu preciso saber se você está entendendo isso aqui. Que o próprio Judas está dizendo... Seria mais fácil para mim, pois eu me preparei para isso, falar a vocês sobre soteriologia. Mas eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bora lá. Gente, não é tudo que eu vou ficar respondendo. Não é? O Fuxico Gospel colocou babá do pastor Eliseu, não sei o que, não sei o que. Coloca lá no YouTube, Eliseu Rodrigues babá. Irmão, o que tem de YouTube desigrejado e esquerdista me batendo que é só graça, sem saberem de nada. Eu gravei um vídeo de 16 minutos respondendo. E minha esposa disse, meu amor, não responde isso não. Falei, oh meu Deus, pedindo assim, é claro que eu não vou postar, mas responder eu respondo. Ela, então não posta não. Eu falei, então tá bom. Pastor César Cavalcante, vou fazer uma live com ele, perguntou como que uma igreja que tem 200 anos arroga para si o título de verdadeira igreja, desprezando 2000 anos de história e teologia. Pastor César Cavalcante perguntou a um teólogo adventista, é o primeiro ponto da minha live. Pastor César Cavalcante, os adventistas, entrem aí por favor, perguntou como que uma igreja de 200 anos, se tratando da igreja adventista, pode arrogar para si o título de verdadeira igreja, desprezando 2000 anos de história da igreja e de teologia, porque toda seita, toda heresia causa divisão.
Então já tem 2000 anos de história e ideologia construída e chega um grupo sectário, chega um grupo que se autodenomina salvos e escolhidos para uma missão específica e diz: até aqui estava tudo errado. Daqui para frente é só a gente que tá certo. Não, gente, eu vou desativar comentários, porque não tem nada a ver as perguntas que vocês estão fazendo. Presta atenção, por favor. De lá para cá tá tudo errado, daqui para frente tá tudo certo. Eu vi adventistas argumentarem o seguinte, olha só. Como que uma igreja de 200 anos consegue arrogar para si o título de verdadeira igreja, desprezando uma igreja que tem uma história teológica de 2000 anos? Então, essa igreja nova, que chegou agora, tem mais autoridade do que aquela que tem uma história de 2000 anos? Olha o argumento de alguns adventistas. Fariseus e saduceus vieram antes do ministério de Paulo. Quem está certo? O anterior ou o posterior? Aí você responde: óbvio que é o posterior. Óbvio que é Paulo, pois a própria Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, pós-pregação ali, no contexto da pregação de Estevão, que até os sacerdotes do grupo do Sinédrio obedecia à fé. Bora achar o texto? Vou soltar um comentário aqui para ver se alguém me ajuda com esse texto. Cadê? Achou, gente? Cada dia eu tô com a Bíblia diferente, meu Deus, porque o povo fica pedindo a minha Bíblia onde eu vou pregar. Eu não vou dar a Bíblia mais, não. Eu não vou dar a Bíblia mais, não. Minha Bíblia é toda marcada. Se vocês acharem aí, mostra para mim aí. Atos dos Apóstolos, ali no contexto. Eu quero falar de Bíblia, a palavra. Atos 6, 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ok. Essa fé pregada pelos apóstolos foi pregada por Paulo. Ok. Fariseus, saduceus vieram antes de Paulo. Olha o argumento. É muito forte o argumento. Quem está certo? O novo que chegou, Paulo, ou os antigos saduceus e fariseus? Aí você responde: claro que é o novo que chegou, Paulo. Aí eles dizem: logo, a igreja antiga está errada. E a igreja adventista, que é nova, está certa. Forte ou não é o argumento? Não é, não. Tá errado. Por quê, pastor? Porque o fato de Paulo ter chegado aqui, os fariseus estão aqui, e Paulo chegou aqui, isso não significa que o novo está certo, porque é novo. A questão é que esse novo aqui prega a verdade que já existia antes deles. Paulo disse que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão. O evangelho que Paulo prega não surge com Paulo o novo. O evangelho que Paulo prega já vem desde o Gênesis. Ou seja, o que Paulo está fazendo não é uma invenção, é um resgate.
Abra a Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que é isso? Paulo está pregando Gênesis 15. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Evangelho foi pregado a Abraão. A gente está em Gênesis 12. Voltemos para Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a sua cabeça. O novo Paulo não está certo porque rompe um ciclo antigo. O novo ministro é o certo porque prega a teologia antiga. Porque prega a mensagem do Gênesis. Porque pelas pregações de Paulo se entende que antes que houvesse o haja luz, houve haja cruz. Porque ele é o cordeiro morto desde, e ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, João Batista chega primeiro. Ok. Aí vem o ministério terrenal de Jesus. E o próprio João disse: ele já existia antes de mim mesmo. Cristo é maior que João e é o ministro perfeito, não porque veio depois, não porque chegou como uma novidade rompendo um ciclo que já existia, mas é porque ele já é eterno e ele veio cumprindo as profecias antes mesmo do nascimento de João. Profecias que foram feitas sobre Cristo Jesus. O segundo argumento foi: o catolicismo veio primeiro. Olha isso. O catolicismo veio primeiro e depois o protestantismo. Eu não estou no Rodrigo Silva ainda, hein? O catolicismo veio primeiro e depois o protestantismo. Se o fato ou a base que o pastor César toma para provar que o adventismo não pode arrogar para si o título de verdadeira igreja porque é nova, o que é mais velho? Protestantismo ou catolicismo? Quem veio primeiro? O catolicismo com seus desvios ou a reforma? Aí você diz: a reforma veio depois. Comparada ao tempo de trevas do catolicismo, a reforma protestante é um rompimento de um ciclo. Aí eles perguntam para nós: e aí? Com quem vocês concordam? Com a história antiga ou com o novo que surgiu rompendo um ciclo? E eu respondo: o discípulo de Ellen, o protestantismo não é uma inovação. O protestantismo não é uma invenção. O protestantismo que veio depois é o resgate das Escrituras. O protestantismo é o resgate da autoridade da palavra de Deus. O protestantismo é o resgate da mensagem da graça. O protestantismo é um resgate das doutrinas basilares da fé. Salvação pela graça, pela fé, na pessoa de Cristo Jesus. Todas as doutrinas devem ser baseadas nas Escrituras. Isso é o protestantismo. Não é uma invenção, é um resgate. É um retorno. Então, a pergunta do pastor César Cavalcante é válida. Como que uma igreja de 200 anos arroga para si como verdadeira, o título de verdadeira, desprezando 2000 anos de história e teologia da igreja antes dela? O novo deve se submeter à história das Escrituras. Se não dá para se submeter às Escrituras, é seita. É heresia.
Eu já falei coisas das quais me arrependo? Já. Eu já preguei numa igreja e eu disse, não há pecado que ele não perdoe. Depois da cruz, todo pecado é perdoado. Qualquer pecado é perdoado. Eu voltei lá na igreja e o pastor me permitiu pedir perdão aos irmãos. Muitos não entenderam. Mas eu disse, eu quero pedir perdão porque eu disse que não há pecado que ele não perdoe. E todo mundo canta, não há pecado que não perdoe. Mas não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Voltem atrás, se humilhem, abram as escrituras. Agora, no vídeo, o Dr. Rodrigo Silva, ele não respondeu ninguém, segundo ele. Mas é óbvio que ele respondeu. E ele começou, de novo, eu vou repetir. Ele não cita meu nome, mas os adventistas militantes da internet ficaram pegando cortes do Dr. Rodrigo Silva, colocando no YouTube e colocando no Instagram e me marcando, dizendo que ele estava me respondendo. E eles, na legenda, dizem que eu ataquei o Dr. Rodrigo Silva. Irmãos, não. Irmão, quando eu fiz a live de perguntas e respostas, quando começaram a entrar nesse assunto, eu respondi que, para mim, a eclesiologia da igreja adventista é falha. Para mim, a cristologia da igreja adventista é falha. Para mim, a soteriologia da igreja adventista é falha. Respeito por demais o Dr. Rodrigo Silva, mas não dá para respeitar os dogmas, as teorias da igreja adventista. Foi isso que eu disse. Em nenhum momento eu desrespeitei aquele homem que é tão sábio, tão educado, e eu queria ter a voz dele. Ok. Mas o que ele disse no canal do YouTube dele, que é um canal muito bom, muito inteligente? O que ele... Gente do céu, eu não entrei aqui. Olha, primeiro lugar, bora lá? Eu gosto de que vocês comentassem isso aqui agora. Primeira coisa que ele disse no comentário dele, no vídeo dele, que as pessoas estão usando para me detonar a Assembleia de Deus, detonar o pentecostalismo. É sério. Não é a intenção dele. Mas vocês, como não têm argumento, não têm sabedoria na palavra, estão pegando o vídeo dele, fazendo cortes para ofender as Assembleias de Deus e mentir com o meu nome e o nome de outras pessoas. Bora lá. Dr. Rodrigo Silva. Eu anotei aqui, ó. Ele diz assim, estão dizendo que o Adventismo é uma seita, que Ellen White, né? Ellen White? Era uma herege. Será que ela era mesmo? Aí ele fala assim, primeiro ponto. Se Ellen White é uma seita, os calvinistas e arminianos têm um debate entre si de muito tempo, e um para o outro também é herege. Primeiro ponto. Aí ele fala sobre a crença na perca da salvação. Primeiro lugar, Armínio não deixou definido seu posicionamento sobre perda de salvação. Ele não deixou isso definido. Ok. Mas é pregado por arminianos, sim, a possibilidade da perca da salvação. Baseado nas experiências de Saul, que foi cheio do Espírito e se perdeu. Judas pregava, expulsava demônio, e a Bíblia diz que ele se perdeu. Blasfêmia e apostasia para calvinistas é a prova de um endurecimento
e da rejeição de Deus a alguém. Para arminianos, aquele camarada, pelas dores da vida, pelas intempéries da vida, pelas angústias da vida, que se rebela contra Deus e seus princípios, ali ele se torna um apóstata. Não há para ele salvação. Você pode chamar isso de teologia contraditória, mas nenhum calvinista e nenhum arminiano coloca outros escritos no mesmo nível das escrituras. Segundo, nenhum calvinista, nenhum arminiano coloca o diabo como corredentor. Nenhum calvinista, nenhum arminiano afirma que a obra de Cristo não se completou na cruz. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que haverá um juízo investigativo para ver quem está salvo ou não. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que se você não guardar o domingo, você vai para o inferno. Nenhum deles afirma isso. Que o bode expiatório é Satanás, porque Satanás é o corredentor. Nenhum arminiano, nenhum calvinista afirma que ao encarnar Jesus assumiu a natureza pecaminosa. Então, doutor Rodrigo Silva, saiba, por favor, e você sabe, diferenciar doutrina contraditória de heresia. A heresia, doutor professor Gabriel, ela remove as doutrinas basilares da fé. Segundo ponto que ele tocou, ele diz assim: os protestantes são considerados pelos católicos, segundo ponto, os protestantes são considerados pelos católicos falsos, seita e hereges. Ok. Sabe por que isso é normal, doutor Rodrigo Silva? Sabe por que o catolicismo nos considera falsos? Sabe por que o catolicismo nos considera errados, doutor Rodrigo Silva? Porque eles também são uma seita. Toda seita roga para si o título de verdadeira igreja. A verdadeira igreja, doutor Rodrigo Silva, a verdadeira igreja, meus irmãos adventistas, eles pregam que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a verdade. Eles pregam, doutores adventistas, que Cristo é verdadeiro. Eles pregam, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo foi verdadeiro, é suficiente, ok? Só que, doutor Alailson, a igreja, para a igreja católica, as igrejas evangélicas são seitas. Por quê? Porque toda seita acha que só eles são salvos. Toda seita acham que só a igreja deles é a verdadeira igreja. Toda seita acha que eles são os remanescentes. Não mintam. Não neguem. Vocês podem negar isso publicamente, mas da porta da igreja para dentro é isso que vocês pregam. Tem documento afirmando que todas as igrejas são Babilônia e só vocês são os verdadeiros. Só vocês são os remanescentes. Então é normal a igreja católica achar as outras igrejas falsas. Por quê? Porque ela também é uma seita. Olha o que Paulo diz. Isso aqui, seitas têm dificuldade de afirmar. Não, eu vou falar é logo. Eu podia ficar aqui 5 horas estudando para falar isso aqui, mas eu vou falar é logo. Era bom que eu tivesse com o meu iPad aqui, que eu achava esses textos rapidinho. Coloca na internet aí, irmão. É 1 Coríntios ou 2 Coríntios que Paulo diz assim, ó: Senhor deles e nosso. Olha que coisa linda Paulo fala. Senhor deles e nosso. Pastor Gabriel, professor Gabriel, acha para mim.
a seita tem dificuldade de fazer tal afirmação. Oh, meu Deus, que letra pequena, eu já estou ficando velho. 1 Coríntios capítulo 1, acha para mim. Eu estou na segunda carta. Achou, gente? Rapaz, vocês estão ruins de Bíblia igual eu. Senhor deles e nosso. Não, não é esse não, pastor Erickson. Se você der um não, não é esse. Se você colocar no 1:2, 1:2. 1 Coríntios 1:2. Ele está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, isso aqui é a igreja, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Senhor deles e nosso. Aceitas, Andrezinho, nunca vai dizer, Deus, eles até dizem, né? Deus tem os seus na Assembleia, Deus tem os seus na Batista, Deus tem os seus na Presbiteriana, mas no tempo do fim, eles vão ter que se tornar adventistas. No tempo do fim, eles vão ter que afirmar que o sábado é o selo de Deus sobre eles. Você prefere o sábado ou o domingo? Para você o dia do Senhor é o sábado ou o domingo? Isso é lá no juízo. Aí você fala assim, o domingo. Então você vai para o inferno. E você? O dia do Senhor é o sábado ou o domingo? O sábado. Então você está salvo. Meu irmão, eles não conseguem dizer Senhor deles e nosso. Eles não conseguem dizer, como o doutor Augusto Nicodemos disse, o pentecostalismo é um dos maiores movimentos missionários, eu não sei se foi da história da igreja ou do último século. Eles não conseguem dizer como os pentecostais dizem, os reformados são os maiores hermeneutas, exegetas das escrituras, não conseguem dizer Senhor deles e nosso. A gente consegue afirmar, os adventistas é um povo que tem muita ética. Olha o teólogo Ezequiel falando, debatendo lá na rádio com o pastor César e outros. Olha o doutor Rodrigo Silva conversando, dialogando, que educação, que ética. Eu tenho que aprender muito, eu sei que eu tenho que aprender, mas eu não tenho paciência, com esses militantezinhos que querem ficar tirando onda, tá? Segue uma doutrina de uma mulher, segue uma doutrina plagiada, pois os próprios adventistas assumem que muitos escritos da Ellen White foram plagiados, tá bom? E ainda querem ficar militando contra as pessoas na internet. Não. Faz o seguinte, fecha a porta lá e volta a falar os assuntos de vocês lá dentro e se prepara mais um pouquinho ou se humilhem. Então, primeiro, ele diz que a pecado da salvação é considerado heresia, então a gente o aceita. Não é, já provei que não é. Segundo, a igreja católica considera todas as igrejas evangélicas falsas, então toda igreja é falsa na visão da igreja católica. Eu digo que isso é normal o católico falar isso, porque toda seita acha as outras igrejas falsas, do mesmo modo que a igreja adventista, ela diz que todas as igrejas são babilônias. Terceiro, ele usou o argumento do cessacionismo. Ele diz, dentro do protestantismo tem um grupo chamado de cessacionistas. E o cessacionismo é heresia. Logo, a presbiteriana, e com muita ética, ele faz uma pergunta. É uma seita? Logo, o presbiterianismo é uma seita? Não. O cessacionismo pode ser chamado de teoria contraditória, pensamentos contraditórios. Pode-se afirmar que eles acreditam em ciclos que vão se fechando ou milagres que vão encerrando, dependendo da necessidade.
Onde não há necessidade de cura, Deus não vai curar. É só mandar a pessoa ir para o hospital tomar remédio. E eles podem também teologizar, afirmando que existem dons sobrenaturais, dons extraordinários e ordinários. E a gente vai ali discordando, mas eles seriam hereges se negassem o poder do Espírito Santo. E o cessacionista não nega milagre, não nega cura, não nega as manifestações do Espírito Santo. Tem uns abestalhados na internet, não. Eu estou falando do cessacionista sério. E eles não negam as doutrinas basilares da fé. Não negam. Seriam hereges se com o cessacionismo eles colocassem no bojo de teologia deles a negação das doutrinas basilares da fé. Quais? Negação do inferno. Cessacionistas não negam o inferno. Adventista sim. Cessacionista não nega que a Bíblia é a palavra de Deus e não coloca nenhum livro ao nível das Escrituras. Nenhum livro no mesmo nível das Escrituras. E vocês colocam sim. Por quê? Porque até para defender Ellen White, os escritos delas, vocês adventistas pegam as críticas que fazem contra a Bíblia. Vocês pegam os argumentos de ateus contra a Bíblia para comparar os argumentos da igreja contra os escritos da Ellen. Vocês estão automaticamente dizendo que os escritos dela é tão honroso que é tão perseguido quanto a Bíblia. É tão inspirado e poderoso que no mesmo nível que as escrituras são perseguidas, os escritos dela também o são. Meu Deus, cessacionistas não fazem isso. O quarto ponto que ele citou na live, no vídeo lá do canal dele, o sola scriptura. Sola scriptura. Eles se baseiam só as escrituras, mas o arminianismo crê assim, o calvinismo crê assim, o metodismo crê assim. Peraí, irmão, eu repito, nenhum desses negam as doutrinas basilares da fé. E o sola escritura, Zé, coloca aqui o comentário que você colocou pro padre lá, por favor. O comentário mais forte que eu achei lá no embate com o padre foi o seu, Zé. Coloca aqui, por favor. O Rodrigo Silva disse que nós temos o sola escritura como base de fé e prática, mas o metodismo crê assim, o arminianismo crê assim e o calvinismo crê assim. Cara, o sola escritura é o seguinte, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, respeitando o contexto, a tradição da igreja, sendo base para verificação dos exercícios dos dons. Como a gente enxerga o sola escritura? Pessoal, respeite a live, por favor. Como a gente enxerga o sola escritura? A Bíblia como única regra de fé e prática, respeitando o contexto, a tradição da igreja, sendo ela a base de verificação dos exercícios dos dons. Para tudo isso, a gente abre as escrituras e nenhum livro ao lado dela. Isso é sola escritura, doutor Rodrigo, com todo respeito. É só no campo das ideias. Quinto ponto, ele disse assim, vocês pregam sola escritura, mas eu tenho sido julgado na internet por estes que pregam, ou falam, ou afirmam, porque ele tem um vocabulário muito rico, né? Por estes que pregam ou falam, honrando o sola escritura. Vocês dizem que é sola escritura, que é regra de fé e prática, mas estão me julgando. Aí ele aplica, aí eu não acredito que eu ouvi isso. Não, é sério, eu não acredito. Aí ele fala bem assim, quando a escritura que vocês dizem que é só ela regra de fé e prática, diz não julgueis para que não sejais julgados. Isso aí, emocionados? Respeitem a live. Gostei.
Vou fixar esse comentário aqui. Respeitem a live. Peraí, irmão. Um doutor, um teólogo, se incomodar com julgamentos na internet, ele é ser humano. Eu também me incomodo e qualquer um se incomoda. Agora, usar Mateus capítulo 7 para dizer que seita não pode ser julgada, que heresia não pode ser julgada, que sua pregação ou minha pregação não pode ser julgada, que a sua pessoa não pode ser julgada. Peraí, Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. E ele disse isso, vocês pregam só a escritura, mas se esquecem de Mateus capítulo 7, que diz, não julgueis para que não sejais julgados. Será que esse texto está me proibindo de julgar? Não, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. O André Valadão mediu a heresia do adventismo. O doutor Rodrigo Silva e outros teólogos educados e respeitosamente julgaram as palavras do André Valadão. E um monte de militante adventista estão agora julgando-me na internet. Normal. Agora, o que Jesus está ensinando? Por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? O que Jesus está ensinando é, você não pode se preocupar com a vida do outro sem antes se preocupar com a sua. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. O que ele está dizendo é, pare de querer evangelizar os outros se sua igreja está seguindo heresia. Pare de querer evangelizar as outras igrejas se é sua verdadeira igreja, se a sua principal igreja, era outra palavra que eu ia usar, é quem precisa ser evangelizada. É isso que Jesus está dizendo. Você não tem que evangelizar os outros, sendo que é você quem está necessitando ser evangelizado. Você não pode me mandar abrir as escrituras ou abrir os livros de Ellen White se vocês abrem as escrituras junto com os livros da Ellen White. Não dá. Vocês não podem nos chamar de hereges se são vocês que fundamentam muitas de suas pregações e costumes no livro de uma mulher. É isso que Jesus está ensinando no versículo 4. Cuida primeiro da tua vida. Estando a sua vida cuidada e você estando preparado, julgue o outro conforme ensina João capítulo 7, versículo 24. Hipócrita. Jesus está falando contra o julgamento hipócrita, doutores. Doutor. Hipócrita, que não é o doutor, ele está falando com todos nós. Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora olha Jesus julgando. Olha Jesus julgando. No mesmo texto que ele diz para não julgar, porque ele está dizendo o seguinte, não julgue sem se tratar. Não julgue o outro sem se cuidar. Não olhe para o texto do outro se você ainda não consegue abrir o seu texto. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus está chamando alguém de cão. Não deem aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Jesus está chamando pessoas que desprezam coisas santas e coisas sagradas. Jesus está julgando essas pessoas e chamando-as de santas e cães. Jesus fala no versículo 15 sobre julgar, doutor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que Jesus está ensinando é que todo herege tem voz mansa. Todo herege demonstra uma educação exacerbada. Jesus julga no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ah, pastor, Jesus está mandando, mas ele mandou julgar? Ele mandou julgar, está aqui, versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas que vêm até vós. Eles vêm até nós. Então não dá, doutor, para usar esse texto para dizer que a gente não pode julgar as heresias da igreja adventista. Ele perguntou, último lugar, e eu encerro a live, porque essa live seria longa e eu vou assistir até o fim agora para eu... Ele parte para defender Ellen White e eu vou ter que assistir qual vai ser a defesa. Sexto ponto, ele disse que
Ele pergunta, com muita educação, com muita ética e com o preparo que ele tem. Ele pergunta assim, eu não tenho o direito de crer diferente? Eu não tenho o direito de crer diferente? Tem o direito de crer diferente. Mas não tem o direito de dizer que as outras igrejas fora do adventismo são Babilônia. E quando ele diz eu não tenho direito, ele está falando sobre não sua pessoa, mas quem ele representa. E vocês sabem do que eu estou falando. O que é isso, gente? O que é isso? Oxi, vocês viram esse negócio aí? Eu pensei que eu estava sendo arrebatado. Deus me livre. Que negócio assustador. Eu não apertei nada não, vocês mandaram alguma coisa aí. Peraí, o senhor tem direito de crer diferente, o senhor só não tem o direito, e vocês teólogos adventistas só não tem o direito de sentir a necessidade de evangelizar a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista. Não, não tem o direito. Uai, vai evangelizar ímpio? Vai pregar Cristo pro ímpio? E eu sei que vocês fazem isso. Eu sei que vocês fazem isso. Não tem o direito de dizer que no tempo do fim, pastor Átila, eles não têm o direito de dizer que no tempo do fim, a guarda do sábado vai ser o selo de Deus que vai destacar, que vai selecionar, que vai mostrar, provar o salvo e o não salvo. Então eu vou destacar aqui, Zé. É verdade, misericórdia. O povo é assim mesmo. É importante esclarecer que associar herege com ser culto pode cair no anti-intelectualismo. E se acontece, é um erro grave. Muito bem, bora lá. Nem todo teólogo culto é um herege, mas a maioria dos hereges tem voz mansa. E eu não falei o termo culto não, acho que foi alguém aí que falou isso, né? Não, irmão, isso é anti-intelectualismo. Mas a maioria dos hereges influenciadores são cultos, são pessoas cultas, porque eles têm grande capacidade de argumento. Né? Eles têm uma grande capacidade argumentativa, porque a porta é larga. E o simples da porta estreita nem sempre tem uma capacidade argumentativa. E eles têm que vencer abrindo as escrituras, no jejum e na oração. Ok. O senhor tem o direito de crer diferente. O senhor só não tem o direito de dizer para o ateu que está preparado de para vê-lo no céu. Tá bom, doutor Rodrigo Silva? O senhor tem sim o direito de crer diferente. Mas não tem o direito de olhar para um ateu e dizer que está preparado para ver ateus nos céus. E existem santos, mais ou menos assim, que o senhor não verá lá. Tá errado. Tá totalmente fora das escrituras. Aí alguém pode falar bem assim, ah, pastor, mas ele está falando do ex-ateu. Não, ele disse ateu. Ele disse para um ateu que está preparado para ver ateu no céu. Ele disse. E eu vou ler aqui. O que é que Jesus fala sobre o ateu? João capítulo 3, versículo 17 a seguir. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. O ateu não crê. O ateu é incrédulo. Eu não tenho direito de dizer ao ateu que eu tenho esperança de vê-lo no céu. O senhor tem o direito de crer diferente, mas conforme as escrituras, o Jesus Cristo está dizendo que quem crê no Filho não é condenado, mas quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não existe ateu salvo, existe ex-ateu. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O senhor não tem esse direito de mentir para um ateu.
de lhe dar uma falsa esperança. O ateu é incrédulo, sim ou não, igreja? Responde aí, gente. Se quer comentar, comenta o que presta. O ateu é incrédulo, sim ou não? Sim. Qualquer teólogo tem direito de crer no que quiser. Só não tem direito de mentir no evangelismo. A incredulidade, irmão, é o segundo pecado na vida do homem. É o segundo estilo de vida no texto de Apocalipse que diz: quem vai ficar fora do céu? Quem vai ser lançado no lago de fogo? Ai, meus olhos, tem que usar óculos, eu não queria usar.